Eu me chamo Dolores, mas na capoeira hoje em dia sou conhecida como Maior. Eu comecei a capoeira lá pelos meus 7, 8 anos por aí, num projeto que tinha na Escola Parque, no Mais Educação. Eu iniciei primeiramente com o mestre Ginga, embora eu tenha ali tido uma confusão e fui parar na aula do mestre Júnior, que estava tendo lá no pátio da Escola Parque. E eu queria ficar ali na aula do mestre Júnior porque estava divertido e tudo mais, só que aí como minha aula era outra, eu fui lá pro quiosque para a aula do mestre Ginga, e então comecei a treinar com o mestre Ginga através do Mais Educação. O tempo foi se passando, eu gostava das aulas de capoeira do mestre Ginga porque ele contava histórias de terror, por assim dizer. Só que aí depois, lá acho que foi em 2016, 2015 por aí, eu participei de um evento do Grupo Araúna, onde meu irmão mais novo e minha irmã mais velha, Gentileza, estavam participando. E eu estava simplesmente encantada com o evento, apaixonada, e queria participar do evento, também queria pegar uma graduação. Mãe, eu quero uma graduação. E nisso foi aí que eu comecei a ingressar no Grupo Araúna. Eu comecei a participar das aulas à noite, lá na Escola Parque, que era segunda e quarta. Saía da escola, que era em tempo integral naquela época, saía da Escola Parque e só passava em casa, dava tempo de tomar um banho, descer e voltar para a Escola Parque direto. Era uma rotina um pouco cansativa, mas eu amava aquela rotina. E assim, com o tempo, passei a treinar, até que eu conheci o CT Gideone Bezerra, o mestre levou a gente lá, e aí depois de um tempo a gente começou a treinar lá, tanto no CT quanto na Escola Parque. Aí ficava na rotina de segunda e quarta a gente ia e treinava na Escola Parque, e terça e quinta a gente ia e treinava no CT. Era capoeira a semana toda praticamente. E assim a gente foi crescendo, evoluindo. Eu fui participando de competições e acabei pegando gosto por isso. A capoeira acabou agregando para mim, tanto na questão emocional, que me ajuda bastante com alguns problemas que eu tenho problemas de ansiedade e outras coisas. Às vezes eu estou extremamente estressada, só que aí eu vou para a capoeira e consigo me livrar um pouco desse estresse, dessa ansiedade. Ela também me ajudou bastante com a minha desenvoltura para falar, porque eu era bem tímida, bem caladinha, por assim dizer, e acabou que depois da capoeira eu fui me soltando mais. Hoje em dia minha desenvoltura para falar em questões de seminários na escola, apresentações, coisas do tipo, é muito boa e eu gosto bastante disso, inclusive amo falar. E a capoeira também acabou me dando rumo. Por quê? Porque dentro da capoeira eu me encontrei. É como se fosse uma enorme família que eu não consigo mais sair, faz parte de mim. Hoje em dia, como eu sempre digo, ela é parte da minha vida. Sem ela, acho que parte dos meus objetivos iriam se dissipar, iriam sumir. Bem, meu apelido na capoeira, ele veio porque em uma família de 5 pessoas contando comigo, embora eu fosse a filha do meio, eu era mais alta. Era porque hoje em dia meu irmão mais novo comeu fermento e agora está maior do que todo mundo. Mas aí um dia eu cheguei na capoeira, na academia, no CT Gideone, e o mestre Júnior simplesmente falou: Maior, pronto, seu apelido vai ser Maior. Por conta disso, meu apelido passou a ser esse. E em relação ao meu relacionamento com os mestres e o que isso agregou para que eu repassasse para os meus alunos, foi que eu vejo o meu mestre, o mestre Júnior, como um pai que eu nunca tive. E isso acabou me trazendo uma visão de como eu devo acabar tratando os meus alunos. Porque o mestre Júnior, a forma dele demonstrar que está com carinho, que tem carinho por a gente, que tem aquele afeto, aquele amor, é puxando a nossa orelha.
sempre colocando a gente no eixo, por assim dizer, ei, aqui tá errado, ei, não é assim que se faz. E muitas das vezes isso acaba sendo interpretado como que ele está sendo bruto, rude, mas não, é só a forma dele demonstrar que está se importando com você. E às vezes eu acabo fazendo isso com os meus alunos, até mesmo sem perceber. E essa é uma forma que eu acabei pegando do mestre, de como tratar os meus alunos e incentivar eles. Também gosto bastante de incentivar os sonhos pessoais deles. Por exemplo, eu tenho um aluno meu que sonha em ser jogador de futebol. E para mim, eles terem um sonho assim desde pequeno é muito emocionante e maravilhoso. Isso acaba deixando meu coração muito quentinho por ver que eles estão ali traçando um caminho para os objetivos deles. Eu comecei dando aula na Igreja Vitória, que era lá perto do bairro São José. E lá, antes de mim, quem dava aula era a monitora Gentileza. Ou seja, eu já peguei ali com o carro já um pouquinho, já andando, por assim dizer. Aí depois a frequência dos meninos começou a crescer por um tempo, aí depois foi diminuindo. E nisso, um dia em que eu estava na casa de Isabelê, o mestre simplesmente me mandou uma mensagem dizendo: Maior, a partir de hoje você não dá mais aula na Igreja Vitória, ou, se não me engano, ele disse: a partir de hoje você não dá mais aula. Eu tomei um susto, eu entrei em choque. Aí ele foi e falou: a partir de hoje você dá aula na escola Cinésia. E naquele momento, realmente foi um momento assim que eu fiquei: Senhor, por que será que eu não vou mais dar aula? Ri bastante, muito, mas aí depois a ficha caiu e veio aquele momento de ansiedade, com alegria e tudo mais. E eu fui, dei a primeira aula na escola Cinésia, a frequência era enorme, era quase uma turma de aluno inteira lá. Era uma turma de aluno inteira e eu fiquei assim: gente, como é que eu vou dar conta desses meninos? E no início foi bem difícil. A disciplina, a questão de tudo lá, a questão da disciplina, do comportamento deles, de como cativar aqueles meninos, foi um pouco difícil. Mas hoje em dia, eu vejo que valeu a pena. Eu vejo os meninos todos animados por aprender um movimento novo, aprender algo novo com aquele sorriso. Inclusive, eu tenho um vídeo desse na última semana do meu aluno. Eu consegui, eu terminei, eu falar muito bom, e ele simplesmente pular de alegria: eu consegui, eu consegui. E acaba sendo algo bom. Eu sempre agradeço ao mestre por essa oportunidade de ter me dado a oportunidade de dar aula na escola Cinésia, porque hoje em dia o carinho que as crianças têm por mim, o carinho que eu tenho pelas crianças é algo incomparável. E eu gosto disso, gosto de ver a animação delas, gosto de que elas tenham sonhos, gosto de que elas deem um sorriso para mim toda vez que eu chego na aula. Gosto de ter a preocupação com elas, mesmo que às vezes elas me comam juízo na aula. E um conselho que eu dou é que, se você tem vontade de treinar capoeira, ou se você treina capoeira, não pare. A capoeira não é só movimentos, não é só trocar pernada para lá e para cá. A capoeira em um todo, ele envolve um monte de coisas. E se você for como eu, se você parar para prestar atenção mais um pouco, a capoeira vai lhe dar uma segunda família. E essa segunda família vai lhe ajudar bastante. Digo isso por experiência própria. Fora que com a capoeira, além de você encontrar uma segunda família, encontrar ali aquele apoio, aquele momento de distração, de diversão dos seus problemas, você também vai encontrar um caminho que você com certeza vai querer traçar.
cidade de Ju.